Quando você tem um desentendimento com seu namorado, você prefere ficar em casa e esperar as coisas ficarem normais ou prefere sair de casa para espairecer um pouco sua mente? Conheçam Carolyn. Ela nasceu no dia 10 de fevereiro de 1961. Ela era uma mulher de 34 anos que vivia em Washington, Estados Unidos. Carolyn foi descrita como uma mulher divertida e bastante vibrante também. Ela era casada com um homem chamado Dan. Na verdade, ele era seu segundo marido, porque antes dele ela já tinha se casado, teve uma filha, porém nas matérias não se dizia o porquê ela terminou esse primeiro casamento e nem como ela conheceu Dan. O histórico desse segundo marido de Carolyn era bem parecido com ela. Dan também anteriormente teve uma esposa, teve um filho dessa relação, porém nas matérias não ficava claro se os filhos viviam com eles, mas eu acredito que eles não viviam. Nas matérias só dizia que eles eram um casal amável, estável e que na época estavam passando por alguns problemas no relacionamento. No dia 11 de novembro de 1995, Carolyn iniciou uma discussão com seu marido, porque naquele dia eles tinham combinado de sair para jantar para poder resolver as coisas entre eles, só que Dan acabou esquecendo do jantar e decidiu sair. Com isso, Carolyn foi para um bar, ela ficou ali bebendo, dançando, às vezes até chorando, e ela bebeu tanto que algumas vezes as pessoas até viam ela dormindo na mesa do bar. Enquanto ela estava ali, Dan também estava em um outro bar. Ele estava com seu irmão, ficou ali bebendo. Por volta de 1 hora da manhã, ele ligou para sua casa, deixou um recado na caixa postal. E então, nesse recado, ele disse para a esposa que não voltaria para casa aquele dia, porque ele ia dormir na casa de seu irmão. Depois disso, a noite se passou, Dan voltou para casa no dia seguinte. Assim que ele chegou, a primeira coisa que ele notou é que Carolyn não tinha escutado o recado que ele deixou. Ele também a procurou pela casa, não a encontrou, e com isso ele imaginou que ela ainda estava com raiva dele e por isso ainda não tinha voltado para casa. Assim que a noite chegou, Dan começou a achar estranho porque Carolyn ainda não estava em casa. Mesmo assim, ele foi dormir. No dia seguinte, ele realmente começou a se preocupar, porque o chefe de Carolyn informou que ela não tinha aparecido no trabalho. Então, nesse momento, ele decidiu ligar para a polícia, informou o que estava acontecendo, disse que estava há quase 2 dias sem ver a esposa, que ela não era de faltar ao trabalho, tinha faltado, e que ela não era o tipo de pessoa que simplesmente sumia do nada e não avisava onde estava. Assim que as investigações se iniciaram, a família de Carolyn também se envolveu. Eles conseguiram alguns cães de busca para tentar encontrar ela. Esses cães farejaram o cheiro de Carolyn da casa dela até o bar e por isso Dan acabou se tornando um suspeito em potencial nesse caso. Assim que ele foi interrogado, Dan informou que ele passou a noite inteira no bar, que ele ficou somente ali com seu irmão e que depois foi para a casa desse irmão. Então, ele foi descartado, porém os policiais ainda estavam desconfiando dele. Eles ainda estavam desconfiando porque eles descobriram que Carolyn tinha o seguro avaliado em $200 mil, uns $220 mil, e a pessoa que ia se beneficiar com esse seguro era Dan. Mesmo ele continuando negando, os policiais continuaram de olho nele. A família de Carolyn ofereceu $10 mil para que as pessoas dessem alguma informação sobre ela, e com isso os policiais começaram a receber algumas ligações. Nessas ligações, as pessoas diziam que elas estiveram no bar aquela noite. Elas ainda contaram que Carolyn saiu por volta das 11 horas, acompanhada de um homem, e que eles dois estavam indo em direção ao estacionamento. Os policiais ainda descobriram que na noite em que tudo aconteceu, eles receberam 2 ligações após Carolyn sair do bar. Essas ligações eram de 2 pessoas diferentes. Essas pessoas disseram que estavam escutando um barulho bem alto, que parecia ser a voz de uma mulher, e essas pessoas moravam exatamente a 1 quilômetro de distância do bar onde Carolyn estava anteriormente.
A partir daí, as investigações tomaram um rumo diferente, porque algumas pessoas que estavam no bar confirmaram sim que Carolyn tinha saído com um homem e ainda contaram para a polícia quem era esse homem. Eles disseram que ele se chamava Dennis, então os policiais foram até ele, o interrogaram. Dennis disse que sim, viu Carolyn aquela noite, contou que quando ela estava saindo do bar, ele notou que ela não estava bem, então se ofereceu para ajudar, caminhou com ela até o estacionamento, só que quando ele chegou no local, um homem apareceu, chamou Carolyn de um nome estranho e depois disso ele a deixou próximo ao carro dela e foi até seu caminhão. Posteriormente, ele mudou sua versão, disse que assim que ele saiu com Carolyn do bar, eles foram até seu caminhão, tiveram algo mais íntimo, que depois disso ele a levou em direção ao carro dela, porém quando estavam caminhando, um homem apareceu, o golpeou com um taco e depois disso ele não sabia muito bem o que aconteceu e achava que aquele homem tinha ido embora com ela. Ao ver algumas fotos, ele apontou para Dan, o esposo de Carolyn. Então Dan foi chamado mais uma vez para ser interrogado. Ele ficou muito chateado, ficou com muita raiva de ter que contar tudo de novo. Ele contou a mesma versão, disse que não tinha feito nada, aceitou passar por um teste do polígrafo e no final ele foi aprovado. Com isso, os policiais decidiram investigar um pouco mais a fundo sobre o homem que inventou toda essa história. Eles descobriram que Dennis tinha sido preso em 1982 por tirar a vida de sua irmã, que ele ficou preso somente por 10 anos e que ele estava solto porque tinha acabado de conseguir sua liberdade condicional. A partir daí, eles tentaram entender o que Dennis fez aquela noite. Ao seguir seus passos, eles descobriram que em determinado momento ele parou em um posto de gasolina. O atendente que trabalhava nesse lugar disse que Dennis conhecia sua família, que quando ele parou ali, ele perguntou para esse atendente se ele poderia lavar o caminhão dele na casa dos pais daquela pessoa, porém não fica claro se Dennis chegou a fazer isso. Aquele atendente ainda disse que viu ele se comportando de uma maneira estranha, que a blusa dele estava manchada e por isso os policiais decidiram ir até Dennis novamente e pediram para vasculhar seu caminhão. Ao vasculhar o caminhão dele, logo os investigadores perceberam que o banco do passageiro estava com uma parte queimada. A partir daí, eles perguntaram para Dennis como aquilo aconteceu. Ele disse que sem querer tinha derrubado um cigarro e por isso o banco estava queimado. Só que através de algumas análises que foram feitas, os profissionais disseram que era impossível só um cigarro ter feito tudo aquilo, ter deixado o banco do jeito que estava. Os policiais então continuaram vasculhando aquele caminhão. Eles encontraram em uma das rodas vestígio de sangue, também encontraram esse mesmo vestígio no relógio de Dennis e por isso eles coletaram tudo e levaram para análise. Como eles ainda não tinham encontrado Carolyn, eles foram até os pais dela para tentar conseguir alguma amostra de DNA. A mãe dela disse que com certeza daria essa amostra, porém ela informou que o homem que Carolyn achava que era o pai dela não era, na verdade, era seu padrasto, não era seu pai biológico, porém Carolyn nunca soube disso. Quando os policiais perguntaram para ela sobre quem seria o pai biológico de Carolyn, ela disse que ele já tinha falecido há alguns anos e então, de acordo com as matérias, isso impossibilitou muita coisa, porque pelo que eu consegui entender lendo tudo, eles precisavam de amostras dos dois e não só de um. Quando percebeu que os policiais estavam de olho nele, Dennis fugiu. Nesse meio tempo, os investigadores estavam tentando encontrar de todas as formas alguma amostra de DNA de Carolyn. Eles finalmente descobriram que, algum tempo antes, ela tinha escrito uma carta para um amigo que morava no Alasca e antes de enviar essa carta, quando ela a colocou no envelope, Carolyn utilizou sua saliva para poder fechar esse envelope. A partir daí, eles coletaram o envelope, eles coletaram a amostra de DNA dela que estava ali. A partir daí, eles compararam com as amostras que eles tinham do caminhão de Dennis e depois disso se confirmou que sim, ele era o responsável por tudo, porque o DNA de Carolyn estava sim no caminhão dele.
Por mais de um ano, a polícia continuou procurando por Dennis. Eles não conseguiram encontrar nada até que uma série de TV que aborda casos misteriosos cobriu todo o caso de Carolyn e pediu que os espectadores dessem alguma informação se caso eles conhecessem aquele homem. 4 dias depois de ir ao ar, uma denúncia anônima revelou que Dennis estava morando na Flórida e então, assim, os policiais foram até lá e acabaram encontrando ele no dia 4 de fevereiro de 1997. Assim que foi preso, Dennis foi levado de volta para Washington, onde seu julgamento aconteceu. Durante sua audiência, ele se declarou inocente, manteve sua história de que Dan tinha levado Carolyn embora e continuou dizendo que não tinha feito nada. Os advogados de defesa dele disseram que era impossível Dennis ter feito alguma coisa, já que ele reconheceu Dan por fotos na delegacia. No entanto, os promotores disseram que era possível sim, pois ele poderia ter visto o rosto de Dan nos noticiários e por isso logo o indicou. Ainda no tribunal, se confirmou que na época dos fatos, Dennis conversou com alguns amigos que eram enfermeiros, perguntou se vários produtos de limpeza eliminavam DNA, só que quando perguntou isso, ele não explicou o porquê a eles. Os promotores ainda declararam que enquanto Dennis estava na prisão por tirar a vida de sua irmã, ele fez amizade com um homem, disse a seu companheiro de cela que quando saísse ele ia agir mais uma vez e ainda falou que daquela vez ele ia conseguir escapar. Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Dennis, mesmo se declarando inocente, foi sim considerado culpado e recebeu perpétua. Em 2001, um tribunal de apelação reduziu a sentença dele para 70 anos de prisão porque eles disseram que não tinham provas suficientes do que ele teria feito com Carolyn e por isso ele não poderia receber a perpétua. Essa apelação foi feita por Dennis, ele entrou com esse processo e no final ele acabou conseguindo reduzir sua pena. Após algum tempo, em 2004, Dennis confessou que tinha tirado a vida de Carolyn. Ele deu algumas coordenadas para os investigadores. Essas coordenadas os levaram até uma montanha. Eles vasculharam essa montanha, porém não a encontraram. Quando ele confessou, ele não informou o que tinha feito, nem como tinha feito. E tem até uma matéria que diz que Dennis chegou a pedir $10.000 e um sanduíche, um Taco Bell, se eu não me engano, para poder informar onde Carolyn estava, só que na matéria dizia que os pais dela não tinham aceitado. No final de 2004, ele tentou algo contra ele, conseguiu, acabou falecendo, e depois disso, a mãe de Dennis deu uma declaração onde ela disse que acreditava no filho e confiava que ele era inocente. Sobre os pais de Carolyn, eles entraram com um processo contra o estado de Washington. Eles disseram que quando Dennis agiu, ele estava em liberdade condicional, então por isso o estado era, de certa forma, culpado. Ao final do processo, eles conseguiram ganhar, receberam mais de $2.800.000. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você já conhecia ele ou não, coloca sua opinião, que é muito importante para mim. Como eu sempre peço para vocês, nem que seja para deixar um emojizinho, deixa aqui nos comentários. Se você está assistindo pela TV, entra por 10 segundos pelo celular, deixa o seu like, o seu comentário, porque isso pode não fazer a diferença na sua vida, mas faz toda a diferença na minha. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Queria agradecer por sempre estarem aqui comigo, por nunca me abandonarem. Espero vocês no próximo dia para a gente conhecer um novo caso. E é isso. Se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.